Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz este maiô em crochê para a boneca Barbie. E para a nossa lista de materiais, nós vamos utilizar linha para crochê. Eu optei pela linha Cleia. Vamos precisar de uma agulha para crochê na numeração 1,25. E vamos precisar de uma tesoura. Eu dou início ao meu trabalho confeccionando 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou contar 1, 2, 3, 4, venho aqui na quinta correntinha de base, inicio fazendo 3 pontos altos nesta mesma correntinha de base. Já fiz o primeiro, agora o segundo ponto alto e agora o terceiro ponto alto. Agora, nós vamos pular a próxima correntinha de base, que é essa aqui. Nós vamos pular e vamos vir nesta próxima correntinha de base e vamos colocar 3 pontos altos nesta mesma correntinha de base. Então, agora eu já estou fazendo o segundo ponto alto e agora eu faço o terceiro ponto alto. Agora, nós vamos pular o próximo ponto de base, que é esse aqui, olha. Nós vamos pular ele, vamos vir no próximo ponto de base, que é esse aqui, e vamos fazer um ponto alto. Então, recapitulando o que nós fizemos nesta primeira carreira. Com a virada, com a curvinha aqui, né? Quando nós começamos, nós já temos um ponto alto. No próximo ponto de base, pulamos o próximo ponto de base, e aí no próximo nós fizemos 3 pontos altos, pula um ponto de base. No próximo ponto de base, 3 pontos altos novamente no mesmo ponto de base, pula um ponto de base e vamos fazer um ponto alto no próximo ponto de base, que no caso é o último ponto desta carreira. Então, é esta a sequência desta primeira carreira. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Para dar início à segunda carreira, eu faço 3 correntinhas, e essas 3 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto alto. Agora, eu venho aqui no ponto de base da carreira anterior e vocês podem ver aqui, ó, está o ponto onde nós fizemos 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu vou contar 1, 2, 3. 3 pontos altos. Eu venho aqui no segundo ponto alto de base, que é esse meio aqui, e vou trabalhar o meu ponto fazendo um ponto leque com 2 pontos altos, desta forma. Faço uma correntinha de separação, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos. Então, desta forma, nós fizemos um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu novamente procuro aqui na minha carreira de base, onde eu fiz os 3 pontos altos, eu procuro o segundo ponto. Então, 1, 2, 3, o segundo é esse aqui. Então, eu venho aqui nesse meio e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos.
Agora, eu procuro aqui onde está o meu ponto alto da carreira de base e faço um ponto alto em cima deste ponto alto da carreira anterior. Então, nesta segunda carreira, o nosso trabalho fica desta forma. Um ponto alto, um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação, um ponto leque com 2 pontos altos e uma correntinha de separação e encerramos com um ponto alto. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos dar início à nossa terceira carreira da seguinte forma. Eu começo fazendo 3 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho aqui no meio deste ponto leque da carreira anterior e começo a trabalhar o meu ponto fazendo um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui, entre um leque e outro da carreira anterior, eu venho neste ponto de base e faço um ponto alto. Agora, eu procuro, na carreira anterior, o meu ponto leque, venho no meio dele e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu venho aqui e procuro, na minha carreira anterior, o meu ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, nesta terceira carreira, nós ficamos com um ponto alto, um ponto leque com 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Entre um ponto leque e o outro, nós fizemos um ponto alto. E aqui, nós fizemos um ponto leque com 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Finalizamos a terceira carreira com um ponto alto. Lembrando que nós estamos trabalhando o ponto leque dentro do intervalo do ponto leque da carreira anterior, ok? Agora, eu viro o meu trabalho e vou dar início à minha quarta carreira da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto, venho aqui no meio do meu leque da carreira anterior. Para quem não sabe, o meio é exatamente onde a gente colocou a correntinha de separação. Então, fica aqui, vão ficar aqui 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Então, aqui, olha, no meio, eu não estou pegando na correntinha de separação, estou pegando no meio mesmo, ok? Então, aqui na quarta carreira, nós vamos fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Desta forma, formamos o nosso ponto leque. Agora, onde nós fizemos aquele ponto alto na carreira anterior, ele está aqui, olha, entre um ponto leque e o outro tem um ponto alto. Nós vamos colocar aqui, em cima desse ponto alto, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos procurar aqui o meio do ponto leque da carreira anterior e vamos fazer um ponto leque
com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, eu venho aqui e faço o meu ponto alto. Desta forma, nós finalizamos a nossa quarta carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos dar início à nossa quinta carreira da seguinte forma. Nós vamos começar com 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Vamos vir aqui no meio do ponto leque da carreira anterior e vamos fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Ficando o nosso trabalho desta forma. Ponto alto sobre ponto alto, ponto leque sobre ponto leque. Agora, na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos altos. Então, nós vamos contar 1, 2, 3. Eu venho aqui no meio, que no caso é o segundo ponto alto, né? 1, 2, 3. Então, eu venho aqui no segundo ponto alto e vou fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu venho novamente no meio do próximo ponto leque de base e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu procuro na carreira anterior o ponto alto e faço um ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos iniciar a nossa sexta carreira da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas, venho aqui e faço mais um ponto alto. Agora, eu procuro aqui o meio do meu leque, do meu ponto leque da carreira anterior, esse meio aqui, e vou fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu procuro aqui, entre um leque e outro da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Procuro aqui meu leque, o meio do meu leque da carreira anterior e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, entre um leque e outro da carreira anterior, eu venho aqui, olha, nesse ponto e faço um ponto alto. Agora, eu procuro o meu leque da carreira anterior, venho aqui no meio e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos, formando então o meu ponto leque. Agora, eu venho aqui no meu último ponto, em cima do ponto alto da carreira de base, e faço um ponto alto, volto neste mesmo ponto e faço um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho
E vou dar início à minha 7ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu procuro o meio do meu ponto leque da carreira anterior e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu procuro o meu ponto alto da carreira anterior, que é esse ponto aqui, e vou fazer em cima dele 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, no meio do meu ponto leque da carreira anterior, eu vou fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu procuro aqui o ponto alto da carreira anterior, em cima dele eu faço 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Agora, eu procuro aqui o meio do meu ponto leque da carreira anterior e vou fazer um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Aqui no final, eu procuro o primeiro ponto alto da carreira anterior e faço 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma aqui. Agora, no último ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, esta 7ª carreira ficou assim. Começamos com um ponto alto, fizemos 3 pontos altos no mesmo ponto de base, fizemos um ponto leque sobre o ponto leque. Sobre o ponto alto da carreira anterior, nós fizemos 3 pontos altos, depois um ponto leque, 3 pontos altos, um ponto leque, 3 pontos altos e um ponto alto aqui sozinho. 3 pontos altos juntos e um ponto alto aqui sozinho, ok? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Eu dou início à minha 8ª carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Eu venho aqui e conto 1, 2, venho no segundo ponto de base e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Esse ponto leque, ele vai ser confeccionado em cima daqueles 3 pontos altos da carreira anterior que nós fizemos. Ele vai ser confeccionado aqui no meio, ou seja, no segundo ponto alto da carreira anterior, da carreira de base, tá? Então, continuando aqui, nós vamos fazer aqui no próximo ponto leque, um ponto leque, com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, onde nós tínhamos na carreira de base 3 pontos altos juntos, nós vamos contar o primeiro, o segundo ponto alto. Nós vamos fazer aqui um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos.
Agora, em cima do ponto leque da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto leque. Também com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, onde nós tínhamos 3 pontos altos no mesmo ponto de base, na carreira anterior, nós vamos vir no meio, que no caso é no segundo ponto alto de base, e vamos fazer um ponto leque. Com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, novamente, nós vamos fazer um ponto leque em cima de ponto leque. Então, eu venho aqui e faço 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, onde eu tinha feito 3 pontos altos juntos, eu venho aqui no meio, que no caso corresponde ao segundo ponto alto, e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, eu faço um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, esta nossa 8ª carreira ficou assim. Começamos com um ponto alto e fizemos ela com pontos leques. O ponto leque de 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. E encerramos com um ponto alto. Ficando, então, o nosso trabalho desta forma aqui. Agora, eu viro o meu trabalho e vou dar início à minha 9ª carreira da seguinte forma. Eu vou percorrer 5 pontos de base com o ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, nesse primeiro ponto de base, e faço um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, 4 pontos baixíssimos e aqui o 5º ponto baixíssimo. Agora, eu faço um ponto alto. No caso, eu começo com 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho aqui no meio do meu primeiro leque e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Desta forma, eu fiz o meu ponto leque. Agora, entre um ponto leque e outro da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Venho no meu próximo ponto de leque da carreira anterior, venho no meio dele e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Entre um leque e outro da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Eu estou falando que estou fazendo um ponto alto entre um ponto leque e outro. Pode ser que algumas pessoas fiquem confusas em saber exatamente onde colocar este ponto alto aqui. Então, é assim, nós, na carreira anterior, nós não temos o ponto alto aqui embaixo. Então, na realidade, esse ponto alto que eu estou falando, que eu estou fazendo entre um leque e outro, ele é no final do ponto leque da carreira anterior. Tá vendo?
Então, vamos continuar. Ah, um detalhe, quando a gente tem um ponto alto, como nesse caso aqui, ó, como é nesse caso aqui, aí fica, né, em cima do ponto alto. Quando a gente não tem, e eu estou falando entre um leque e outro, é exatamente aqui, olha, nesse ponto aqui, ó, no último ponto alto do leque da carreira anterior, ok? Vamos continuar aqui. Então, no próximo leque, no meio, eu faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, novamente, eu falo entre um leque e outro, mas não é entre um leque e outro. Ele acaba ficando aqui, ó. Esse ponto alto vai ficar aqui, ó, em cima do último ponto do ponto leque, ok? Porque eu quero colocar dentro da correntinha. Mas se você não quiser colocar dentro da correntinha, você pode colocar aqui, ó, nesse meio assim, ó. Tá vendo? Também dá certo, tá? E eu tô explicando isso aqui, porque às vezes a pessoa tá iniciando no crochê, não tem assim muita noção, então a pessoa se perde. Então, para que ninguém fique perdido, ok? Vamos continuar aqui. No próximo ponto leque da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto leque. Com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Novamente, eu vou fazer um ponto alto aqui, nesse meio. E agora, onde tem o ponto leque da carreira anterior, eu venho no meio. Aí, no ponto leque, eu tô pegando realmente no meio, tá? Não estou pegando dentro da correntinha. Então, eu faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto alto. E desta forma eu finalizo a minha carreira exatamente com esse ponto alto aqui. Então, não faço mais nada, porque eu vou deixar aqui esse leque sem fazer para poder ficar igualada com esse início aqui. Final e início iguais, tá? Então, aqui nós percorremos 5 pontos baixíssimos, aqui não temos necessidade. Nós vamos ignorar. E, a partir daqui, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer esta mesma sequência que nós fizemos aqui nesta carreira, na carreira de número 9, nós vamos fazer na 10ª carreira, na 11ª carreira, na 12ª carreira. Nós vamos repetir essa sequência. Ou seja, onde tem ponto alto, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ponto leque sobre ponto leque, ok? Então, vamos iniciar aqui a nossa 10ª carreira. Começando com 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. E vamos fazer um ponto leque em cima de ponto leque. Lembrando, mais uma vez, que o nosso ponto leque é com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Aqui nós temos um ponto alto na carreira de base, vamos colocar um ponto alto. Aqui o próximo ponto de base é um ponto leque, então vamos colocar um ponto leque. 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. No próximo ponto de base é um ponto alto, então nós vamos colocar um ponto alto. No próximo ponto de base é um ponto leque, então nós vamos colocar um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos.
Agora, no próximo ponto de base, é um ponto alto. No próximo ponto de base, é um ponto leque, com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e 2 pontos altos. No próximo ponto de base, é um ponto alto. No próximo ponto de base, é um ponto leque, com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Agora, o último ponto de base é um ponto alto, então nós vamos fazer um ponto alto. E desta forma, nós terminamos a nossa 10ª carreira. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a 11ª carreira da mesma forma. Vamos obedecer os pontos. Começo com 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho aqui dentro do ponto leque da carreira anterior e faço um ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. No próximo ponto de base é um ponto alto, então ponto alto sobre ponto alto. Ponto leque sobre ponto leque. Agora, no próximo ponto de base, é um ponto alto, então ponto alto sobre ponto alto. Ponto leque sobre ponto leque. No próximo ponto de base, ponto alto, sobre ponto alto, e agora ponto leque, sobre ponto leque. Lembrando que nós estamos fazendo o ponto leque com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Próximo ponto de base é um ponto alto, então, obedecendo aqui, nós fizemos um ponto alto. Agora, ponto leque sobre ponto leque. E chegamos agora ao final e vamos fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Então, a nossa 11ª carreira ficou desta forma. Um ponto alto, um ponto leque, 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 um ponto alto, um ponto leque e um ponto alto. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos dar início à nossa 12ª carreira. Da mesma forma, então, eu começo com 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, onde eu tenho ponto leque na carreira de base, eu faço o ponto leque. Lembrando que o nosso ponto leque, ele é com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e 2 pontos altos. Onde tem o ponto alto, eu faço ponto alto. E vou seguindo assim até chegarmos ao final desta carreira, repetindo esta sequência. Então, aqui nós estamos finalizando um ponto leque, o próximo ponto é um ponto alto. E aqui, novamente, um ponto leque. E agora, nós já vamos fazer um ponto alto.
O próximo ponto é um ponto leque. Então, a gente vai obedecendo e fazendo o ponto leque em cima do ponto leque. E o próximo ponto de base é um ponto alto, então a gente obedece com um ponto alto. No próximo é um ponto leque, então vamos colocar um ponto leque. E já estamos chegando aqui no final. Vamos encerrar essa carreira com um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Então, o nosso trabalho vai tomando este formato aqui. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho, dar início à nossa 13ª carreira da seguinte forma. Nós vamos percorrer aqui com ponto baixíssimo, vamos fazer 1 e 2. 2 pontos baixíssimos. Chegando aqui no meio desse primeiro leque, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Agora eu venho aqui no próximo ponto de base, sendo que essas 3 correntinhas já equivalem ao primeiro ponto alto, tá? Então, eu venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo ponto de base, o terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o quarto ponto alto. No próximo ponto de base, o quinto ponto alto. No próximo ponto de base, o sexto ponto alto. No próximo ponto de base, o sétimo ponto alto. No próximo ponto de base, o oitavo ponto alto. No próximo ponto de base, o nono ponto alto. No próximo ponto de base, o 10º ponto alto. No próximo ponto de base, o 11º ponto alto. E aqui no meio do leque, o 12º ponto alto. Então, nesta carreira aqui, nós fizemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a 14ª carreira da seguinte forma. Nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que já equivalem ao primeiro ponto alto. E vamos fazer assim. Vamos colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Já coloquei 3, esse aqui é o quarto ponto alto. 5, 6, 7, 8, 9, e aqui é o nosso 10º ponto alto. Esse último ponto aqui eu não vou fazer, porque como eu eliminei um ponto aqui no início com um ponto baixíssimo, então aqui eu não faço. Então, nessa 14ª carreira, nós ficamos com 2, 4, 6, 8 e 10. 10 pontos altos. Agora, eu viro o meu trabalho e vou dar início à minha 15ª carreira da seguinte forma. Eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo ponto da carreira de base, faço um meio ponto alto e fecho esses 2 pontos juntos. Agora, eu vou fazer no próximo ponto da carreira de base, um ponto alto, no próximo ponto da carreira de base, um ponto alto.
Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base, faço meio ponto alto. Venho no próximo ponto de base, faço um meio ponto alto e fecho esses dois pontos juntos. Agora, eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, no próximo ponto de base um ponto alto. Venho agora aqui no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto, pego o próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. E aí, fecho junto. Desta forma, eu fiz uma diminuição em ponto alto aqui no final desta carreira. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer duas correntinhas. Venho no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, um meio ponto alto. No próximo ponto de base, um meio ponto alto. Fecho todos de uma só vez. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. E aqui também eu faço um meio ponto alto. E fecho todos de uma só vez. Agora, eu vou confeccionar um cordão de crochê com 80 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Faço mais uma correntinha. Corto a minha linha. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, nós fizemos a parte da frente do nosso maiô e o primeiro bojo. Agora, nós vamos fazer o segundo bojo. E, para isso, nós vamos colocar a linha exatamente aqui, olha, no meio do ponto leque de base. Então, é aqui nesse meio. Então, aqui eu começo com 3 correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto de base e faço o meu segundo ponto alto. Lembrando que essas 3 primeiras correntinhas já equivalem ao primeiro ponto alto. Então, agora, eu já estou fazendo o terceiro ponto alto, quarto ponto alto, aqui o quinto ponto alto, aqui o sexto ponto alto, aqui o sétimo ponto alto. E a linha, olha, ela tá sendo presa aqui atrás, ó. Porque eu vou fazendo, ó, vou fazer o 8º ponto alto aqui, ó, e mostrar pra vocês, ó. Eu deixo ela aqui, ó, e faço ponto com ela ali dentro. Então, aqui nós já fizemos 2, 4, 6, 8. Agora aqui, 9, 10,
11. E aqui nesse meio do ponto leque, nós vamos fazer o 12º ponto alto. Então, vamos contar aqui, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pontos altos. Eu inicio a minha 15ª carreira da seguinte forma. Eu faço 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. Agora, eu fecho fazendo uma diminuição em ponto alto. Eu fecho os 2 pontos juntos. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, o segundo ponto alto. E agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, no próximo ponto de base, eu faço um meio ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço meio ponto alto. A metade do ponto alto. Venho aqui e fecho os 2 pontos altos juntos. Sendo assim, eu tenho uma diminuição em ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Então, eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um meio ponto alto. Na realidade, não é meio ponto alto, é a metade do ponto alto. Às vezes eu falo meio ponto alto e faço assim, e as pessoas se confundem com o meio ponto alto. E as pessoas estão certas e eu é que estou errada. Então, é a metade do ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço a metade do ponto alto e fecho os 2 pontos juntos, fazendo assim uma diminuição em ponto alto. Agora eu viro o meu trabalho. Agora eu dou início à minha 16ª carreira fazendo 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço a metade de um ponto alto. No próximo ponto de base, a metade de um ponto alto. No próximo ponto de base, a metade de um ponto alto. Agora, eu venho e fecho todos os pontos de uma só vez. Agora, eu vou fazer a metade de um ponto alto. No próximo ponto, a metade de um ponto alto. No próximo ponto, a metade de um ponto alto. E no próximo ponto, a metade de um ponto alto. Venho e fecho todos os pontos de uma só vez, ficando o trabalho assim. Agora, eu vou fazer um cordão com 80 correntinhas em crochê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e faço mais uma correntinha. Venho aqui e corto a minha linha.
Agora, nós vamos trabalhar a parte de trás da nossa peça. Então, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos prender a nossa linha aqui nesse primeiro pontinho aqui. Bom, eu inicio aqui a minha primeira carreira da parte de trás desta forma. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Ficando então com 2 pontos altos. Venho aqui no próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço o quarto ponto alto. Venho aqui no meu próximo ponto de base e faço o quinto ponto alto. E aqui eu vou colocar o último ponto alto, que será o nosso sexto ponto alto. Então, nesta primeira carreira, eu fiquei com 6 pontos altos. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos dar início à nossa segunda carreira da seguinte forma. 3 correntinhas, já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base e vou fazer um aumento em ponto alto, ou seja, 2 pontos altos neste mesmo ponto de base. Agora, eu venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Então, eu venho aqui, coloco um ponto alto, volto neste mesmo ponto de base e coloco mais um ponto alto. Agora, eu termino a segunda carreira fazendo no próximo ponto de base um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho e vou dar início à minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto da carreira de base e coloco dentro deste mesmo ponto 3 pontos altos. Agora, eu vou pular o próximo ponto de base, então eu venho no segundo ponto de base e faço dentro deste mesmo ponto de base 3 pontos altos. Agora, eu vou pular este próximo ponto de base, venho aqui no segundo ponto de base e novamente coloco dentro deste mesmo ponto 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto da carreira de base e faço um ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho e dou início à minha quarta carreira fazendo 3 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto, volto neste mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Agora, eu venho no próximo ponto da carreira de base e faço um ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o segundo ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o terceiro ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o quarto ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o quinto ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o sexto ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o sétimo ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o oitavo ponto alto. No próximo ponto da carreira de base, o nono ponto alto. Agora, eu venho neste último ponto de base e faço um aumento em ponto alto.
Então, eu faço um ponto alto, volto neste mesmo último ponto aqui de base e faço mais um ponto alto, para que assim eu tenha este aumento em ponto alto aqui no final. Agora, eu viro o meu trabalho e inicio a minha quinta carreira fazendo 3 correntinhas, volto neste mesmo ponto de base e faço um aumento em ponto alto. Agora, eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, no próximo ponto de base o segundo ponto alto, no próximo ponto de base o terceiro ponto alto, no próximo ponto de base o quarto ponto alto, no próximo ponto de base o quinto ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um aumento em ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o segundo ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o terceiro ponto alto. No próximo ponto de base, eu faço o quarto ponto alto. E no próximo ponto de base, eu faço o quinto ponto alto. Venho aqui neste último ponto da carreira de base e faço um aumento em ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho e vou dar início à minha sexta carreira da seguinte forma. Eu faço 3 correntinhas, volto neste mesmo ponto de base e faço um aumento em ponto alto. Agora, eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, no próximo ponto de base o segundo ponto alto, no próximo ponto de base o terceiro ponto alto, no próximo ponto de base o quarto ponto alto, no próximo ponto de base o quinto ponto alto, no próximo ponto de base o sexto ponto alto, no próximo ponto de base o sétimo ponto alto, no próximo ponto de base o oitavo ponto alto, no próximo ponto de base o nono ponto alto, no próximo ponto de base o 10º ponto alto, no próximo ponto de base o 11º ponto alto, no próximo ponto de base o 12º ponto alto, no próximo ponto de base o 13º ponto alto, no próximo ponto de base o 14º ponto alto e no último ponto da carreira de base nós vamos fazer um aumento em ponto alto, ou seja, eu coloco 2 pontos altos neste mesmo ponto de base. Agora eu viro o meu trabalho e vou dar início à 7ª carreira fazendo um aumento em ponto alto. Agora eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto, no próximo ponto de base o segundo ponto alto, no próximo ponto de base o terceiro ponto alto, no próximo ponto de base o quarto ponto alto, no próximo ponto de base o quinto ponto alto, no próximo ponto de base o sexto ponto alto, no próximo ponto de base o 7º ponto alto e no próximo ponto de base o 8º ponto alto. Agora eu faço um aumento em ponto alto neste próximo ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, no próximo ponto de base, o segundo ponto alto, no próximo ponto de base, o terceiro ponto alto, no próximo ponto de base, o quarto ponto alto, no próximo ponto de base, o quinto ponto alto, no próximo ponto de base, o sexto ponto alto, no próximo ponto de base, o 7º ponto alto, no próximo ponto de base eu faço o 8º ponto alto
E aqui na pontinha eu vou fazer no meu último ponto de base um aumento em ponto alto. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fazer a 8ª carreira da seguinte forma. Eu inicio com um aumento em ponto alto, nesse primeiro ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base, totalizando aqui 20 pontos altos. Então, nós já fizemos 3, vamos seguir contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos altos. Sendo que, chegando aqui no final, o último ponto de base, nós vamos fazer nele um aumento em ponto alto. Agora, eu vou mostrar para vocês como a nossa peça está ficando. Aqui é a parte da frente da nossa peça e aqui é a parte de trás. Então, nós terminamos a 8ª carreira aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui e vamos unir com um ponto baixíssimo. Então, nós temos um ponto alto aqui e temos um ponto leque. Vem aqui no início desse ponto alto, desse primeiro ponto alto, e faça a união com um ponto baixíssimo, desta forma aqui. Agora, você vira o trabalho e vamos percorrer aqui esta parte de cima, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Então, vamos lá. Aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, percorre com 24 pontos baixíssimos. Vem aqui, procura aqui na próxima lateral, aqui na parte da frente. Então, aqui tem um ponto alto e um ponto leque. Então, você vem aqui, olha, nesse início, no ponto alto aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo, prendendo desta forma. Aqui mais uma correntinha de segurança. E aqui a gente fecha. Já vem aqui na parte de dentro e já esconde o fio aqui, olha.
Vai passando ele assim e vai escondendo. Então, aqui, olha, nessa pontinha aqui, dessa lateral aqui e dessa lateral, é onde eu vou passar o meu cordãozinho. Eu passo aqui e passo ele aqui. Como eu falei, cruzando ali nas costas. Porque eu acho que cruzando ele fica mais bonitinho e dá um ajuste melhor na parte do bojo também. Então, olha, eu ponho aqui nessa pontinha, na mesma direção, tá? É na mesma carreira. E aí, aqui nas costas, vai ficar assim, ó, cruzadinho. Então, aqui, gente, olha só, eu tô colocando, tá, o maiô aqui. Eu vou apertar aqui, vou fazer um nó e um laço. Mas, se vocês quiserem continuar cruzando aqui atrás e quiserem fazer o laço aqui embaixo, olha, é só colocar aqui na lateral, também vai ficar muito bonitinho o modelo, tá? Aí, nesse caso, realmente fica a critério de cada um, né? Aí vai da criatividade de cada um modelar a sua peça, no caso aqui, o maiôzinho para a Barbie. Então, aqui eu deixei bem grande, porque eu gosto de deixar meus cordões grandes. Depois eu vou, lógico, essa ponta aqui tá grande demais, depois eu vou arrematar. Mas é só para que vocês vejam que realmente deu certo, dá certo, tá? Eu quero aproveitar esse vídeo e dar uma dica para as pessoas que têm essa boneca aqui. Essa boneca é a boneca Suzy. Ela é original da marca Estrela. Aqui, olha, tem a marca. Tá vendo? Estrela SA. Eu não sei se vai dar para focalizar bem. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse maiô em crochê que nós acabamos de fazer para a boneca Barbie, eu vesti nessa boneca Suzy, desse modelo aqui. Essa boneca, o bracinho dela é de borracha, bem maleável. A mãozinha dela também, olha, é uma borrachinha bem maleável. A perna também é de borracha, mas já não é tão maleável quanto o braço. E aí, olha, o pezinho dela é um pezinho molinho, uma borracha molinha, mas aqui a borracha já é mais dura. Ela não tem articulação, o máximo que ela faz é isso aqui, ó. Tá? Falando um pouco mais detalhadamente a respeito do corpo, porque caso alguém queira fazer, então, para que vocês saibam qual é o tipo do corpo. O que acontece? Eu vesti algumas roupas que eu tenho aqui da Barbie, nem toda roupa coube nela, porque ela tem um corpo diferente, ela é mais gordinha, essa parte aqui do colo dela é mais largo. Enfim, mas o que aconteceu? Eu acabei de fazer esse maiô em crochê para Barbie e resolvi experimentar nela para ver se dava. E deu. A única diferença é que aqui na parte de trás, por exemplo, se fosse para Barbie, eu iria fazer só essa parte cruzada e já faria o lacinho aqui. Com ela, eu continuei cruzando e fiz o lacinho mais embaixo. E aí, o que acontece? Na parte aqui da calcinha, vocês podem perceber que ficou bem folgadinho. Tá vendo? Então, qual seria a solução aqui? Eu faria da seguinte forma. Eu pegaria uma linha e agulha de costura normal e faria um pontinho costurando. Eu pegaria aqui e aqui e faria um pontinho assim, olha, apertando assim, trazendo essa parte de cá, aqui para baixo. E apertando aqui, ó, costuraria aqui, vamos ver se ela vai ficar em pé. E aqui também, 2 pontinhos aqui do lado. Feito isso, olha, o ajuste da calcinha ficou
perfeito. Bom, pessoal, então, essa boneca tá passando uma temporada aqui comigo, eu vou fazer um enxovalzinho para ela e, de repente, à medida que eu for fazendo algumas coisas que eu achar que tenha ficado legal, eu compartilho aqui no canal com vocês, tá bom? Então é isso aí, fica mais uma dica, no caso, a dica para a boneca Suzy. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!